primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Gracioso Deus, nós louvamos o Teu santo nome, nós Te agradecemos por esta manhã, Te agradecemos porque é o Senhor que renova as nossas forças, mais um ano começando, Deus, que estejamos com o nosso foco totalmente voltado para o Senhor, que venhamos a glorificar o Senhor mais intensamente, como foi em 2022, que seja dobradamente, que procuremos nos envolver nas Tuas obras, nas coisas do reino, que foquemos toda a nossa força naquilo que de fato glorifica o Teu nome, Deus. Te pedimos para que possamos entender um pouco mais da Tua palavra. A Tua palavra vai ser explanada, vai ser exposta. É a Tua palavra, Deus, que vai ser exposta. Que possamos ouvir a Tua voz, que possamos ouvir e praticar o que vai ser mencionado, o que vai ser ensinado, Deus. Tudo para a Tua glória, Deus. Te pedimos isso, te pedimos também por todos aqueles que nos visitam, que o Senhor esteja abençoando também as suas famílias, que se sintam bem no nosso meio e que o Teu nome também assim seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor nessa manhã. Amém? Como é bom, meus amados, estar na casa do Senhor. No dia que Ele reservou especialmente para o culto, dia da santa convocação, como a gente sempre diz, não pode ser diferente. Estamos assim ainda num período de férias e por conta desse período, a gente em conselho definiu que até o final do mês de janeiro, estaremos trabalhando em classe única. Retornaremos às nossas classes normais a partir do primeiro domingo de fevereiro. Tá? Então, diante dessa situação, estamos trabalhando ainda, finalizando a lição, a revista que é Os Segredos da Comunhão Cristã. Essa revista que ela nos traz diversos desafios, meus irmãos, desafios assim práticos para a nossa vida enquanto comunidade. O nosso irmão Luciano falava aqui há pouco na condução da superintendência sobre o sentimento de pertencimento, né? Então, esse sentimento de pertencimento que nós precisamos a cada dia fortalecer mais, né? Ele está diretamente ligado a essa comunhão, né? Primeiramente, comunhão no sentido vertical, né? E, consequentemente, essa comunhão no sentido vertical, ela vai precisar se manifestar no sentido, o quê? Horizontal, não é verdade? Então, queridos, essa revista, essa série de lições que temos estudado, estamos chegando ao final. No domingo hoje estaremos trabalhando a lição de número 11, que é levem os fardos uns dos outros, né? Levem os fardos uns dos outros, é a lição que estaremos trabalhando nessa manhã, mas do que já temos visto, né, nas lições anteriores, percebemos de fato que são muitos desafios, né, que o Senhor nos dá, mas a gente sabe que o Senhor não nos dá um fardo maior do que o que nós podemos suportar, né? Então precisamos de fato abraçar, lançar a mão no arado e seguir, né, confiando exatamente nele, que é Ele quem nos dá essa condição para seguirmos. Meus queridos, a lição de hoje, de número 11, levem os fardos uns dos outros, ela vem na verdade numa sequência, né, do que foi estudado na semana passada. A lição passada, de número 10, ela tratou sobre servir uns aos outros. Veja que, na verdade, quando a gente vai tratar hoje sobre levar os fardos pesados uns dos outros, ela vai ser um complemento e, vamos dizer assim, especificando pontos, né, em relação à questão da necessidade de a igreja viver essa sinergia, essa unidade. A nossa igreja tem abraçado dois lemas, né? Acho que um que já é o mais antigo, vamos dizer assim, né? Que é o quê? A nossa igreja é uma igreja que acolhe vidas, adora a Deus e anuncia as nações. Esse é o primeiro lema que já está lá, né? Mais histórico, vamos dizer assim. E com
a gestão do reverendo Ronilson, a gente abraçou o segundo tema, vamos dizer assim, que é o quê? Nós somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Então, queridos, esses lemas que se harmonizam, né, perfeitamente, se a gente está acolhendo vidas e a gente é uma família para pertencer, né, a gente precisa, de fato, estar fazendo valer esses preceitos da palavra de Deus em relação a essa ajuda mútua, esse sentimento de pertencimento, sobre essa questão de levar os fardos uns dos outros, que a gente vai tentar detalhar um pouquinho mais aqui na lição dessa manhã. Bom, o texto básico para a nossa lição está em Gálatas, e eu queria convidá-los aí para que a gente faça essa leitura. Vamos levar os textos dessa manhã. Esse aqui está sendo como texto básico, né? Texto áureo. Gálatas 6, versículo 2. Carta de Paulo aos Gálatas. Já está também projetado ali, né? Vamos nos valer bastante da projeção, que acelera um pouco. A gente vai ler, como eu disse, vários textos que vão assim servir para fortalecer o entendimento da nossa lição nessa manhã, né? Então, a projeção ajuda. Gálatas capítulo 6, versículo 2, a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Veja, levai as cargas uns dos outros. Apenas essa parte A aí do versículo no primeiro momento. Veja, queridos, levai. Esse verbo aí, ele está em que tempo? Alguém poderia nos ajudar? Hein? Imperativo, né? O imperativo, segundo a nossa língua portuguesa, ele dá a ideia de quê? De pedido, de ordem, não é isso? É uma ordem. Veja, o texto ele está de forma imperativa, levai. Ou, como está escrito na lição, levem, né? Só muda a questão da pessoa, mas permanece imperativo. Então, queridos, é uma ordenança do Senhor na sua palavra, em que a gente possa, então, estar entendendo de que forma nós podemos e devemos levar as cargas uns dos outros, tá? Então, o objetivo principal da lição nessa manhã é que a gente possa sair daqui nessa manhã entendendo e compreendendo perfeitamente bem, né, a necessidade de avançar em amor, porque se a gente não avança em amor, a gente não vai entender a importância e a necessidade, de fato, de estar fazendo né, carregando o fardo um do outro, ajudando mutuamente, vivendo efetivamente em comunhão. Então, quando a gente avança em amor, a gente então vai poder entender, né, a necessidade e viver efetivamente essa questão de tomar sobre si as dificuldades do outro como se fossem nossas dificuldades, né? Porque muitas vezes a gente vive apenas numa esfera muito teórica. E um livro bastante antigo, que é o do Juan Carlos Ortiz, o discípulo, ele dizia exatamente isso, que às vezes a nossa convicção de irmão, de igreja, é uma coisa muito superficial, né? Quando a gente às vezes chama assim, irmão fulano, irmão Beltrano, irmão Cicrano, ele até critica de certa forma, porque na nossa relação familiar, eu tenho minha família é grande, eu tenho 10 irmãos, né? Então eu não chego para meu irmão Celso e digo, irmão Celso, irmão fulano. Não, é Celso, é João. Não que isso tenha nada de errado, é apenas uma ideia que ele coloca, que muitas vezes isso aí às vezes gera uma barreira, né? Mas que é uma questão até de, muitas vezes de formalidade, mas que isso não seja barreira, que seja apenas uma formalidade, mas que não impeça, né, de que a gente possa estar convivendo com mais proximidade, com mais, né, realmente assim, entendendo um ao outro e vivendo de forma comunitária, que é o que realmente a palavra de Deus nos chama. O autor da nossa lição, ele começa colocando uma coisa que eu queria saber dos irmãos, e a gente está em escola dominical, aqueles que quiserem participar, sintam-se à vontade. O autor ele coloca assim, que alguns irmãos, algumas pessoas pensam e até pregam que quando a gente se converte, quando a gente caminha segundo a palavra de Deus, a gente não tem problemas.
Isso é verdade? Ele coloca dizendo isso, né? Porque para muitos, ele diz assim que depois que conhecia Jesus, diz ele até textualmente, diz assim, nunca mais tive um problema em minha vida. Aí a gente vê placas por aí também de igrejas, pare de sofrer, né? A gente vê situações desse tipo, como se a vida cristã, ela fosse o quê? Um mar de rosas. A gente encontra base bíblica para isso? A vida cristã é um mar de rosas, a vida cristã é um pare de sofrer. A gente não encontra, né, irmãos, base bíblica. Muito pelo contrário, eu diria. Eu vou citar pelo menos 2 textos aqui da palavra de Deus que vai nos mostrar que não é bem assim como alguns pregam por aí e muitas vezes querendo trazer um evangelho muito adocicado, um evangelho que não tem base bíblica. Queria que a gente lesse aí, os irmãos pudessem projetar dentro do que a gente pediu para tentar assim, ser mais ágil. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. 2 Coríntios 1, 8. Veja, 2 Coríntios 1, 8. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, ó, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Olha, não queremos que ignoreis a natureza da tribulação que nos ocorreu na Ásia. Então houve tribulação, né? Mas ele não para por aí. Ele vai dizer, porquanto foi o quê? Acima das nossas forças. Então não foi coisa pequena não, né? Você vê que Paulo, um homem que realmente deu a sua vida pelo evangelho, isso foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então veja, que o evangelho não é esse evangelho adocicado que muitas vezes tem se pregado por aí. Existem fardos, existem dificuldades, né? Existem problemas que precisam ser administrados. Elaine. Alguém no microfone para Elaine? Oi. Então, Clécio, essa questão, né, do sofrimento do cristão. E mais lamentável ainda, eu acho, é quando o próprio cristão vê o outro, vê o próximo, que é cristão também, passando por alguma doença, alguma dificuldade, e diz assim, está em pecado. Está em pecado. Sabe o que é isso? Essa luta, essa tribulação, é o Senhor querendo consertar o irmãozinho que está em pecado. Então, assim, erroneamente, né? Porque só o Senhor sabe dos propósitos e dos planos, né? E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, e a gente fica muito entristecido. E uma coisa que tem, assim, abatido muito, né? E está mais evidenciado hoje em dia no meio cristão, é a questão das doenças psicossomáticas. Sim. Né? Então, muitas vezes a gente vê um irmãozinho, eu digo isso com propriedade porque eu tenho. Né? Eu tenho TAG, eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho TDAH. Então, assim, e às vezes as pessoas dizem assim, tenha fé, minha irmã, tenha fé. Você precisa ter fé, se firmar, mas vai muito além disso. Então, perfeito. Assim, a irmãzinha tem essa doença, tem esse problema, é falta de fé, é falta de foco pecado. Em Jesus, é pecado, né? E isso deixa realmente o povo de Deus enfraquecido, né? E principalmente na questão do suportar uns aos outros. Perfeito, Elaine. Outro texto que a gente vai ler agora, João 16, 33. João 16, 33. Ainda nessa mesma linha de que existem esses entendimentos equivocados em relação à questão dos fardos que nós cristãos precisamos levar. A palavra do Senhor Jesus, enquanto esteve aqui no seu estado de humilhação, né? Quanto homem, ele esteve aqui no nosso meio e disse assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, a palavra do Senhor Jesus. Então, queridos, isso reforça a ideia de que nós passamos por provações, nós temos fardos, cada um
né, diferentes, de acordo com aquilo que Deus designou. Tá? Porém, a gente precisa entender, e aí está o livramento do Senhor, eu venci o mundo. Então, quando a gente está firmado nele, olhando para ele, para Jesus como autor e consumador da nossa fé, é nele que a gente pode primordialmente conseguir o consolo, mas aí vem o segundo aspecto, que é justamente o alvo da nossa lição nessa manhã, que nós podemos e devemos, é uma ordem, levar os fardos uns dos outros. Então, queridos, da palavra que Elaine nos trouxe aqui nessa manhã, a gente precisa entender que quando você não conhece determinada situação, você pode buscar entender melhor, você pode orar, você pode buscar de outras formas para não estar justamente fazendo o que muitos fazem, né? E que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente disso aí, que é julgar, que é condenar, certo? Infelizmente, existem essas posturas equivocadas, né? Que é justamente querer acusar, que é justamente querer, né, julgar o irmão. Davi. Eu queria falar que muita gente esquece na hora de vir para cá, é que sempre quando é cristão a gente tem o risco de ser perseguido e ser excluído socialmente. Eu só queria falar isso mesmo. Bom, na verdade nós estamos envolvidos numa sociedade, né? E é uma sociedade agora diferente, porque Deus nos chamou para viver em comunhão. E comunhão numa família que Ele comprou. A palavra diz que nós somos comprados, Davi, pelo sangue de Cristo. Então, é uma família muito maior, muito mais forte deve ser do que uma família, do que a sociedade, os amigos que a gente tem lá fora. Nada pode se comparar a essa nova realidade que nós somos chamados para viver em Cristo Jesus. E o texto que ela já citou ali, Romanos 8, 28, vai nos dizer o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Então, isso aí desmistifica, cai por terra a ideia de que nós, né, enquanto crentes, enquanto servos do Senhor, estamos isentos de problemas, de fardos, de dificuldades. Tá? Então, queridos, esse mandamento e essa ordenança que vem como imperativo, levar as cargas uns dos outros, ele vem com base na própria vida de Jesus, em que Ele amou o mundo de tal maneira e deu a sua vida por nós. Eu estava essa semana passada, na verdade, estudando um pouquinho sobre a questão escatológica. A gente está fazendo um curso do Instituto Reformado de São Paulo, e lá o pastor Leandro Lima, ele falando com muita propriedade daquilo que Jesus sofreu no Getsemane, né? Que chegou a derramar lágrimas de sangue. Veja, o sofrimento que o mestre teve por conta de estar levando um fardo tão pesado que foi os nossos pecados. O Calvário. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porém a tua vontade. Né? Então, ele próprio nos deu um exemplo para que possamos seguir as suas pisaduras. Ele levou a carga do nosso pecado. E que carga, meus irmãos, e que carga do nosso pecado. Então, assim também, ao levarmos a carga do nosso irmão, seja ela qual for, é incomparavelmente menor do que o que Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, fez por nós ao levar o fardo dos nossos pecados na cruz do Calvário. Então, é por isso que ele diz o texto de Gálatas, que é o texto básico, diz assim: assim cumprireis a lei de Cristo. Tá? Assim cumprir a lei de Cristo, na medida em que a gente entende que a lei de Cristo é o amor, né? Mateus diz que Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumprir. Ele mesmo veio como cumprimento da lei. A Bíblia diz que a lei e os profetas apontam para Cristo, né? Então, Cristo, através do amor, através de ter dado a sua vida por nós na cruz do Calvário, Ele sim, Ele cumpriu plenamente a lei, cabalmente, e por conta disso, hoje nós temos a lei do amor, a lei em Cristo Jesus, e Ele diz assim, Gálatas 5,14, que se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, Gálatas 5,14, um pouquinho antes, né, nós estaremos cumprindo a lei. Porque assim,
Versículo 14 diz assim: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, então, toda lei se cumpre em um só preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meu querido, veja que o Senhor Jesus, Ele nos dá a ordenança, Ele nos dá o exemplo, então a partir daí só nos resta então buscar força, buscar direcionamento no próprio Senhor, para podermos entender e viver como nós podemos e devemos levar as cargas uns dos outros. Vamos ler mais um texto? Atos 11, de 27 a 30. Atos 11, 27 a 30, falando da profecia de Ágabo. Atos 11, 27 a 30. Já está ali, projetado. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, imperador romano. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então está aí um exemplo prático, né, lá da igreja primitiva. E queridos, quando a gente fala em igreja primitiva, que exemplo, né, irmãos? A igreja primitiva que a gente vai lá para Atos capítulo 2, a partir do versículo 47, sobretudo, vai nos dizer o quê? Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, né? É o que a gente está trabalhando, segredos da comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles viviam realmente uma vida efetivamente cristã, né? E quando a gente vai ver aí em Atos 11, vai perceber exatamente que o profeta aí vai estar narrando uma situação de que houve uma crise, né? Até no governo do imperador Cláudio, e que os irmãos então se juntaram para contribuir. Nós temos feito isso aqui, não temos? Talvez possamos fazer mais, né? Nossa coleta, nossa cesta do amor, mensalmente temos feito, né? Já temos tido aqui exemplos individuais de situações em que irmãos também têm feito trabalhos sociais nesse sentido, mas eu penso que a gente pode fazer mais. E o desafio da palavra vem nesse sentido, que a gente possa refletir e analisar. Se temos feito, podemos começar a fazer. Se temos feito, podemos fazer mais, né? E melhor. Penso que seja nessa linha de entendimento que a palavra de Deus venha nos chamar, então, nessa manhã. Queridos, a palavra de Deus também nos traz um grande exemplo, e está também dentro dos nossos textos da leitura semanal, que é o exemplo de Filemon, né?